E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje é um dia de vídeo novo no canal. Assim como eu estou alegre, eu espero que vocês também estejam alegres de mais um assunto hoje, na quarta-feira. E hoje eu quero falar de um assunto quando Deus diz não. Aí é meio difícil. Ou talvez seja quando Deus diz espere para algumas coisas das nossas vidas. E esse vídeo vai estar baseado em Provérbios capítulo 16, versículo 1, que do homem é as preparações do coração, mas a última palavra vem do Senhor. Ou seja, se de repente você faz planos, projetos, sonhos, você tem alguns propósitos, você pode fazer, isso não é pecado. Ah, eu quero ter uma casa, eu quero ter 2 carros, eu quero ter 2 filhos, eu quero ter uma boa esposa. São sonhos, são projetos, são propósitos. Porém, imagine como se fosse uma folha de contrato. E lá tem a sua assinatura, que é o que você quer, e também tem a outra assinatura, que seria o proprietário de alguma coisa. E esse proprietário dos sonhos é Deus. Aí Deus tem que assinar embaixo. Mas o problema aqui, aos nossos olhos, obviamente, porque quando a gente quer, mas chega a um ponto que quando Deus diz não, o que a gente faz quando Deus diz não? Imagina se de repente você passa orando, 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 Deus abre aquela porta, de repente Deus chega em você e diz não. Me fez lembrar agora uma ilustração de relacionamento. Uma moça, obviamente não é real, é uma ilustração, e de repente a moça orava: Deus, aquele garoto é de Deus, aquele garoto é do Senhor, o Senhor assina embaixo. E ela era daquelas pessoas que abria a Bíblia, onde caísse era a resposta de Deus. E ela abriu no livro de Naum, e ela leu não. E, e ela pensou: obrigado Jesus, o Senhor me respondeu. É uma forma aqui meio de brincadeira, mas foi uma resposta de Deus para ela. Então o problema aqui, o que a gente faz, o que a gente reage, como que a gente reage, como que vai ser a nossa perspectiva agora de Deus perante o não. Eu já recebi um não, você já deve ter recebido um não. Um testemunho que eu tenho meu de um relacionamento, eu não cheguei a namorar essa pessoa, eu não vou citar o nome, mas eu orei por essa pessoa 7 meses. E eu queria, eu achava que era o certo. E quando as pessoas dizem que o amor é cego, gente, o amor é totalmente cego. Você vê coisas em alguém que não existem, ou você quer enxergar coisas nas pessoas que é impossível de existir. E isso você só vai ver quando você não está tão apaixonado, tão cego, tão aquela coisa: eu quero, tem que ser hoje. E tem que ser, ou para ontem, né, como as pessoas falam. E você vai ver como que a pessoa realmente é. E eu orei por 7 meses, eu queria um sim de Deus. Mas de repente as coisas só pioravam, as coisas não melhoravam, as coisas só davam errado. Eu dizia: Deus, acho que o Senhor está testando a minha fé, para ver se eu vou continuar crendo em Deus. Mas eu vou continuar crendo e essa moça ainda vai ser minha. Mas chegou um tempo que Deus disse não para mim. Sim, Deus diz não. Depois de 7 meses, eu, cabeça dura, orei por 7 meses e não consegui ouvir a voz de Deus. De repente a minha mãe chegou em mim e disse: filho, ora assim agora. Eu falei assim: tá mãe, eu vou orar. Gente, passou 2 dias e era não. Ou seja, eu perdi 7 meses, onde em 2 dias eu consegui ouvir a voz de Deus dizendo não. E de repente eu olhava para aquela moça e dizia: Deus, obrigado pelo livramento. E eu acho que isso foi muito bom, pois se de repente eu começar a gostar de outra garota e eu falar: Deus, é do Senhor, e o Senhor dizer não, eu, glória a Deus, mais um livramento, pois o Senhor já me deu uma experiência do que o não é bom para a minha vida. Então o não para a sua vida pode ser muito bom do que um sim. Há muitos testemunhos por aí que pessoas querem viajar para o exterior, mas Deus diz não. Aí você vai ver a notícia: aquele avião que você ia pegar caiu e todos que estavam no avião morreram. Ou seja, se Deus dissesse sim, por tanto que você insiste nisso e você sabe que talvez não vai dar certo, ou que não é, você sabe que não é da vontade de Deus, que Deus não vai se agradar, mas mesmo assim você tem a sua, me desculpe a palavra, mas a cara de pau de chegar perante Deus para ver se ele muda de ideia, e Deus, você quer que Deus diz sim. Se de repente, imagina,
vou dar aqui um exemplo num relacionamento. Se de repente você ora, Deus me dá. Se Deus não quiser dar, vai ser bom para você, porque você não vai sofrer. E se de repente você diz, Deus não me dá, e se Deus não dá, vai ser bom para você. Mas se de repente você dizer, Deus me dá, Deus que ela venha a ser minha, que ele venha a ser meu, e a resposta de Deus for não, mas Deus disser sim, não por causa dele, mas porque você implora tanto, e Deus acaba, o meu modo de pensar, e Deus acaba pensando, eu vou dizer sim para ela, e ela vai ver que essa resposta não é bom. Eu estou falando não para ela, mas ela não quer o não. Eu vou dizer o sim. E de repente a pessoa sofre e ela ainda chega em oração e diz, Deus, porque o Senhor permitiu. Poxa, Deus estava falando não várias vezes, por situações, por palavras, por coisas do dia a dia, coisas do caráter da pessoa dizendo não para você, e você querendo que Deus diga sim. Então saiba, quando Deus diz sim, é coisa boa, mesmo que a gente não venha querer. Mas quando Deus diz não, mesmo que a gente venha querer, é bom, gente. É um livramento, é alguma coisa de ensino. Então quando Deus diz não, como eu, você tem agido, nossa perspectiva tem mudado, os nossos pensamentos perante Deus têm mudado. E quando Deus diz não, eu quero fazer uma pergunta, você está preparado para receber um não de Deus nessa sua oração que você está dizendo? Se de repente você ora assim, Deus, me dá aquele emprego, mas fique preparado para um não de Deus. Deus, eu quero aquela garota, é da igreja, mas fique preparado para um não. Mesmo que uma garota e um garoto venham estar dentro da igreja, isso não faz dele um crente. Ele somente está dentro da igreja, pois muitos jovens e adolescentes somente estão dentro da igreja, mas não estão sendo igreja. Então por isso também é meio difícil, acho que até de encontrar moças e moços crentes dentro da igreja. Então, se você está orando por um relacionamento, por um trabalho, pela vida material, pela vida espiritual, pela vida financeira, fique preparado para o não de Deus. Porém saiba, o não de Deus é talvez o melhor que sim das nossas vidas. Pois quantos e quantos livramentos Deus tem nos dado. Imagina se Deus dissesse sim para tudo. Você fala, Deus, eu quero aquele carro. Sim, meu filho, toma posse. Deus, eu quero aquela casa. Sim, meu filho, toma posse. Deus, eu quero aquilo. Sim, toma posse. Poxa, você é tão sem graça. A gente não ia pagar preço. A gente não ia jejuar. A gente não ia orar. A gente não ia saber aquele gostinho de lutar por uma coisa. Pois tudo que você pede para Deus, Deus diz sim. Deus, eu quero aquilo sim. Você não soa. Você não gasta tempo em oração. Então muitas das vezes Deus diz não. Não é para o nosso mal, é porque Deus quer ver nós um pouquinho mais em oração, quer ver um pouquinho mais de jejum, quer ver um pouquinho mais de consagração, de santificação, de algumas coisas. Então quando Deus diz não, é muito melhor do que um sim. E eu te faço essa pergunta, você tem pensado num não de Deus? Talvez para essa sua oração que você está fazendo, pense, talvez o não seria melhor que o seu sim, ou você ainda quer um sim de Deus? Pois a gente tem que pensar muito bem que a gente mesmo escolhe e a gente mesmo paga o preço por elas. E a gente bem sabe que se a gente quer um emprego, quem vai estar no emprego é você e não Deus. Uma forma aqui de entender, é você quem vai trabalhar, é você quem. Aí de repente as coisas começam a apertar, as pessoas falam mal de você, você vai chegar, Deus, a situação tá difícil, tal, você vai reclamar perante Deus. E como se fosse culpa de Deus ter dito sim, se no momento era não. Eu digo uma coisa, não é que Deus muda de opinião, mas é o seguinte, se a resposta de Deus é não, e você se derrama, clama, roga, implora para Deus, dizendo, Deus eu quero, como aquelas crianças que fazem birra, Deus eu quero, e Deus, você quer? Quero, Deus, então toma. Aí você não consegue segurar, as coisas passam pelos vãos dos seus dedos, você não está preparado para aquilo. Então muitas das vezes a gente tem recusado o não de Deus e está querendo um sim das nossas vidas e não entendido não. Então hoje, se você está assistindo de dia, de tarde ou até mesmo de noite, se você está assistindo de dia, ore a Deus. Se você está orando de tarde, também ore a Deus. Ou à noite, antes de dormir, Deus, se for não, me ajude a entender o seu não. Pois eu bem sei que vai ser o melhor que o meu sim. Pois as tuas vontades estão bem muito mais além, infinitamente além do que as minhas vontades. Eu sei o que eu preciso, mas só Deus sabe
que eu necessito, uma necessidade. Pois tem muitas coisas que a gente precisa, mas não é necessário. Talvez as moças precisam de mais um par de sapato, mas não se faz necessário. Não é alguma coisa que você precisa, necessita tanto. Você precisa, mas não necessita. Os homens, talvez de um tênis, de um sapato, de uma roupa. Você precisa, mas talvez não há uma necessidade. E nessa sua oração, você precisa ou necessita? E você está preparado para ouvir um não de Deus? E se Deus disser não, o que você vai fazer? Então, é isso aí, pessoal. Quando Deus diz não, imagina aquela oração que a gente ora por tanto tempo e de repente Deus diz não. Ou até mesmo quando Deus diz aquela palavrinha que é temido por muitos. Espere. Você fica, espere. Não, é mais para não, é mais para sim. Espere. E quando é espere, pode ser uma resposta não. Também como sim. Mas a gente tem que estar preparado para tudo. Para o não de Deus. E eu quero dizer, e quando Deus diz não? O que você tem feito? O que eu tenho feito? Como você tem reagido? Como eu tenho reagido? Você tem querido o não de Deus agora, neste momento, depois deste vídeo? Então pense bem no que você está pedindo. Pense bem no que você realmente está necessitado ou somente está precisando. Então, é isso aí. Se você gostou, deixe o seu like. Seu comentário é muito importante. Favorita, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você não tem canal no YouTube, há uma página no Facebook aqui desse canal. Lá no Facebook, lá você pode comentar, compartilhar, curtir. Você pode fazer o que você bem quiser. Se você não tem conta no YouTube, se você tem conta no YouTube, se inscreve aqui e também curte lá. Lá eu posto as novidades, os vídeos também aqui. Se você de repente não passa 24 horas no YouTube, mas passa 25 no Facebook, lá você vai saber das novidades que são lançadas aqui no YouTube. Então, pessoal, sugestões, dicas, críticas estão sempre bem-vindas. Então é isso, pessoal. Tchau, fui, valeu e até a próxima.